Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa mini aula sobre biorressonância, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mamoni, trabalho com biorressonância há mais de 14 anos e hoje aqui dentro do lançamento do nosso curso nós vamos dar essa pequena aula sobre biorressonância, né? Então, vamos lá. O que vem a ser biorressonância, né? É um método desenvolvido por Reinhold Wohl, um médico alemão, em 1950 para medir eletronicamente o diferencial elétrico em diferentes pontos de acupuntura. Mas assim, eu tenho que fazer uma ressalva. A biorressonância, os seus métodos, eles começaram lá na década de 1925, se não me falha a memória, com o Rife, que era um cientista, né? E assim, vários pesquisadores, vários médicos e cientistas colaboraram de uma forma ou de outra para a criação daquilo que nós conhecemos hoje como biorressonância. Mas o mais conhecido, né, eu acho que é o Wohl, por causa da eletroacupuntura de Wohl, né, a famosa. Ele foi um dos criadores do Vega-Test, famoso Vega-Test, acho que é a máquina de biorressonância mais famosa, né? Mas assim, várias pessoas colaboraram para a criação da biorressonância, mas a gente vai considerar que Wohl é que iniciou as pesquisas, vamos dizer assim, de biorressonância como a gente conhece hoje. Então Wohl observou que a diferença da impedância da pele em cima dos meridianos de acupuntura continham informações importantes sobre órgãos e sistemas do corpo. Ele foi responsável pela técnica conhecida por EVS, né, ou eletroacupuntura, segundo Wohl, conforme eu já comentei. Olha a carinha dele aí, né? Já falecido. Esse é o Vega-Test, né? Um Vega-Test bem antigo, né? Deve ser da década de 80. Né? Hoje os Vega-Tests eles são bem mais modernos, como este aqui da figura. Já não tem a necessidade de usar amostras de substância, porque eles contêm na memória a frequência, a assinatura frequencial dessas substâncias. Então, embora eles tenham a colmeia ainda, né, mas a grande maioria das substâncias já está digitalizada na memória dessas máquinas mais modernas. Então, a biorressonância ela permite verificar o estado de saúde dos órgãos do corpo, a presença de parasita e outros patógenos, fatores alérgenos, compatibilidade energética do paciente com alimentos e medicamentos, e aí isso é uma coisa bastante útil para a gente, né? Através do fenômeno da ressonância. E também permite o envio de frequências corretivas a um determinado órgão. Então, como é que funciona? Isso seria o conceito da metaterapia, né? Como é que funciona isso basicamente? Assim, a máquina tem na sua memória a frequência de vários órgãos saudáveis. Então, depois da análise que você faz no órgão ou no sistema, você vai, se assim desejar, enviar uma frequência corretiva a esse órgão que está em desequilíbrio. Então, a máquina lá tem a frequência de um fígado saudável de uma pessoa de determinado sexo e de determinada idade, que ela vai jogar esse órgão, essa frequência neste órgão, para forçar ele a vibrar na frequência de homeostase, ou seja, na frequência de saúde, né? A gente pode fazer a seguinte analogia: se você pegar um diapasão, que é aquele instrumento que você usa para afinar instrumentos musicais, pegar dois que estejam na mesma nota, exatamente na mesma afinação, e bater um, deixar ele vibrando,
né? Você vibra o diapasão. E aí você pega aquele que você não bateu, que não vibrou, e coloca do lado do que está vibrando, o que estava parado começa a vibrar também, por causa do fenômeno da ressonância. Então, quando a gente realiza a metaterapia, é a mesma coisa. Você pega a frequência de um órgão saudável e joga nesse órgão que não está saudável, convidando ele, vamos dizer assim, a vibrar na frequência de homeostase, ou seja, de saúde. É muito simples, tá? É um conceito bastante simples. A biorressonância permite o diagnóstico de desequilíbrios antes que eles se manifestem no corpo físico. Eu acho, na minha opinião, que esse talvez seja um dos grandes trunfos da biorressonância. Permitir que o terapeuta ou o profissional de saúde identifique uma patologia antes que ela se adense no físico, tá? Verificando a frequência dessa patologia e a frequência do órgão também, né? Ela também permite a realização de testes de entropia. O que é a entropia? Né? A grandeza da física termodinâmica que mede a irreversibilidade de um sistema. Então, por exemplo, você vai usar a entropia para calcular, por exemplo, o derretimento de uma pedra de gelo. Ela calcula a evolução do caos, vamos dizer assim, né? E a entropia pode ser utilizada nas máquinas de biorressonância, as NLS, tá? Por isso que chama não linear, sistema não linear. Por quê? Porque ele pode realizar o teste de entropia, né? Para calcular a evolução de uma determinada patologia ao longo do tempo. Claro, se nada for feito, né? Então, a análise de entropia permite esse tipo de teste, somente nas máquinas NLS, tá? E ela também pode ser usada para você calcular, ter uma ideia do nível de cronicidade de uma determinada patologia. É um método totalmente não invasivo, indolor, super rápido, né? Porque você faz na hora, você tem ali o resultado na hora, você não precisa esperar alguns dias. Possui cerca de até 90% de acuidade. O fabricante da 18D, que é a máquina que a gente trabalha hoje, garante que a acuidade dele é de 80%. O que é muita coisa se você for levar em consideração que muitos exames laboratoriais não chegam nem a 70%. Não querendo desmerecer os exames laboratoriais, porque a biorressonância não deve ser visto como um substituto da análise clínica, de modo algum, nem do tratamento médico. Mas 80% é um número bastante expressivo, né? Mostra a situação dos principais meridianos do corpo, os meridianos de acupuntura, né? Para quem trabalha com a medicina chinesa como eu, você pode ter aparelhos de biorressonância, por exemplo, o Ryoduraku. Pessoalmente eu considero ele também um aparelho de biorressonância, né? Algumas pessoas não consideram, mas eu considero. E existem aparelhos de biorressonância NLS que também tem essa capacidade de verificar, através de frequência, o estado dos meridianos de acupuntura. E quem trabalha com medicina chinesa, isso é muito útil também. E possui potencial, a biorressonância, para a evolução e para revolucionar a medicina, né? Então, a biorressonância, ela tem tudo para revolucionar a medicina. Não estou dizendo que ela está aí para substituir, tá bom? A biorressonância lança as bases para a terapia quântica criada pelo professor William Nelson, à época cientista da NASA, sustentada no conceito de campo energético, desenvolvido no trabalho de Einstein
e outros pesquisadores, né? E é um conceito totalmente aceito nos dias de hoje. Então, a biorressonância, ela tem um embasamento científico bem sólido. Como nos eletroencefalogramas, nos eletrocardiogramas e nos eletromiogramas, que utilizam o registro elétrico para chegar a um diagnóstico, a biorressonância usa a leitura da energia infinitesimal do DNA, permitindo a leitura da frequência eletromagnética a nível celular num determinado momento, né? Que isso pode mudar de acordo com vários fatores ao longo do tempo. Então, a gente pode dizer que o aparelho de biorressonância, resumidamente, ele é uma máquina de medir frequências muito sensível, que com a ajuda do computador evoluiu para aparelhos bastante precisos. Na prática, o exame se dá com o paciente segurando os eletrodos nas mãos ou utilizando outro método. É muito simples, dependendo do aparelho. Os resultados das pesquisas ficam disponíveis imediatamente, como eu falei. Então vamos ver outros colaboradores, né? Como eu falei anteriormente, começou lá na década de 1925, 1920 e poucos, com o Rife, né? Que na década de 1920 faz uso de frequência para destruir patógenos e para combater o câncer. O Rife, ele era um cientista e ele criou um microscópio que não matava os patógenos que estavam sendo observados, porque até então os microscópios matavam, né? E meio que sem querer ele conseguiu descobrir que certas frequências matavam certos patógenos e que cada patógeno tinha uma frequência. Então a gente pode dizer que começou com Rife o desenvolvimento da biorressonância, né? Dr. Harold Sexton Burr. O Dr. Harold, em pesquisas realizadas entre 1916 até 1950, quer dizer, não é uma coisa recente, né? Descobre que cada órgão possui uma vibração própria. Olha que interessante. Ele descobriu nesse período, um período que os instrumentos não eram tão desenvolvidos assim, né? Que cada órgão do corpo humano possui uma frequência que é específica dele. Descobre que os seres vivos possuem campos eletrodinâmicos que podem ser medidos e mapeados por voltímetros. Esses campos da vida, ou L-campos, né? Life camps, L que vem de life, podiam revelar condições físicas e até mentais das pessoas. Olha que bacana isso. A doutora Rhoda Clark, famosa, né? A gente usa muito os conhecimentos dela, desenvolveu pesquisas usando frequências para matar micro-organismos e desenvolveu até alguns aparelhos de biorressonância no período de 1960 até 2007. Então a doutora Rhoda Clark, ela desenvolveu também um aparelho bastante parecido com o Vega Test, onde ela usava frequência e a resistência galvânica de pontos de acupuntura ou não, para detectar vários tipos de micro-organismos e de várias alergias também. E ela que desenvolveu o famoso Zapper, né? Acho que a maioria das pessoas conhece hoje em dia, as pessoas que trabalham com isso, que é aquele aparelhinho, ele emite uma frequência de 30 MHz. É uma frequência que, vamos dizer assim, é genérica, né? Ela não é específica, mas ela serve para alguns micro-organismos, então o pessoal usa, porque também ele tem uns outros efeitos terapêuticos interessantes, então o pessoal usa com muita frequência, embora não seja um aparelho específico, porque ele só tem uma frequência, e cada patógeno tem uma frequência que lhe é específica, né? A doutora Rhoda Clark colaborou muito
com o desenvolvimento da biorressonância. Aqui a gente vai mostrar para vocês um videozinho de um patógeno sendo destruído pela ação da frequência. Então você veja que eles explodem, né? E acabam morrendo. Somente pelo uso da frequência, tá? Muito interessante esse vídeo. Outros exemplos de aparelhos de biorressonância, né? A gente tem aqui um aparelho NLS, No Linear System, em inglês quer dizer sistema não linear. E esse tipo de aparelho é interessante porque permite a análise de entropia. Ele costuma ser bastante preciso. Claro, vai variar muito de acordo com o fabricante se é idôneo ou não, não é? E o que eu gosto, né, também nos aparelhos NLS é que eles gravam a assinatura frequencial de vários elementos em água purificada ou glóbulos homeopáticos, creme também dá para gravar em óleo. É muito bacana, prático, fácil e simples de usar. O pessoal coloca aqui o fone de ouvido, que na verdade é um emissor ultrassônico, onde as frequências viajam tanto na ida quanto na volta, né? Ou seja, tanto para análise quanto para a metaterapia. E os resultados saem na hora. Aqui é o exemplo de uma tela de uma NLS, né? Mostrando o fígado e a vesícula. Ela trabalha tanto por ícones como pelo próprio nome da patologia. Aqui é o exemplo do Rio Duraco, que eu falei que eu pessoalmente considero também um aparelho de biorressonância, outras pessoas não consideram, mas eu, só a título de curiosidade, eu coloquei aqui. Né? O resultado aqui do Rio Duraco, mostrando os meridianos que estão com excesso e os que estão com deficiência. Mostra também de um modo bem superficial a quantidade de energia vital que a pessoa tem no corpo. Aqui o Rio Duraco fazendo as suas medições em pontos Shu. Pontos Shu são pontos de acupuntura que nós temos na extremidade dos pés e na extremidade das mãos, os punhos. Olha lá, medindo aqui. Esse aqui é um exemplo de um aparelho de biorressonância só para terapia, que é o Zapper, só que este Zapper aqui, ele não emite só a frequência de 30 MHz, como a maioria deles. Esse aqui já é mais elaborado, ele emite outras frequências, de 0 até 30.000, então ele é bem completo. É um gerador de frequências, né, na verdade. Aí você pode escolher várias frequências que vão de 0 até 30 MHz. Esse aqui é um aparelho de emissão de frequências que eu construí e tive resultados fantásticos. Isso já faz muito tempo, já faz mais de 10 anos, onde eu usava um software de geração de frequências no próprio computador e utilizava um amplificador de áudio mono. A saída do amplificador de áudio era ligada aos eletrodos de cobre. Você tinha que regular ali, porque às vezes se ficasse muito alto, muito potente, a pessoa tinha uma sensação de choque elétrico, mas na verdade não era um choque, era frequência e acabava assustando a pessoa. Então
Tem que tomar bastante cuidado nessa questão. Quanto mais baixa a frequência, pior a sensação de choque. Quanto mais alta a frequência, menos sensação ela tinha. Mais um aparelho que provou para mim que essa terapia é excelente e funciona muito bem. Aqui eu vou mostrar para vocês depois um exemplo de listas de frequências anotadas e consolidadas. Por que anotadas e consolidadas? Porque são frequências que já estão sendo usadas pelos pesquisadores há muitos anos e existe uma comprovação da eficácia dessas frequências. Então aqui é um exemplo de terapia por frequência, onde você pode ouvir o som da frequência, só para você ter uma ideia, né? Existem terapeutas que utilizam de frequências audíveis. Eu acho que é esse tipo de frequência que você ouve ao invés de ser injetada no tecido através de eletrodos de cobre, ela é boa para casos assim de depressão, né? Onde você está com uma depressão ou você está muito nervoso, você quer baixar a frequência cerebral, ela funciona bem. Mas para parasitas não funciona. Você não vai conseguir eliminar um parasita ouvindo uma frequência. Por quê? Porque para eliminar o parasita, você precisa de algo potente, não é fácil. Eliminar um parasita é difícil, mesmo com frequência. Então você precisa de uma frequência injetada no teu corpo forte o suficiente para chegar até o órgão. Então ela tem que ser a frequência exata, ela tem que ser a forma de onda exata, quadrada e positiva. Ela precisa ter a amplitude correta, a voltagem correta e a amperagem correta, coisa que você não tem ouvindo uma frequência, né? Então, a frequência para emoção, tratar emoção, vamos dizer assim, pode ser ouvindo a frequência ou através do eletrodos de cobre, como eu falei. Mas para a eliminação de parasitas não funciona você ouvindo a frequência, né? Você tem que ter uma coisa mais potente. Só um instantinho. Então, existem outras maneiras de você ministrar a frequência numa pessoa. Por exemplo, existem lâmpadas especiais que emitem a frequência e elas têm muita facilidade de chegar até o órgão em questão. Essas lâmpadas são aparelhos caros, né? Existe também radiofrequência e uma infinidade de outros métodos, mas o mais comum, mais prático são os eletrodos de cobre. Quando o órgão está com excesso de toxina, talvez esse método do eletrodo de cobre ele possa encontrar uma certa dificuldade, da frequência encontrar dificuldade de chegar até aquele órgão por causa do excesso de toxina, tá? Coisa que já não acontece tanto com essas lâmpadas especiais, com as emissões de rádio. Porém, são, como eu falei, aparelhos caros e difíceis de se encontrar no mercado. Então, gente, assim, a gente pode fazer uma analogia entre o órgão e determinados sentimentos. Então, olha que interessante, eu vou dar uma breve introdução assim no conceito de tratamento com a biorressonância das emoções, seguindo o conceito da tradicional medicina chinesa, né? Na medicina chinesa,
Cada órgão corresponde e é influenciado por uma determinada emoção. Então, o fígado e a vesícula biliar, que corresponde ao elemento madeira, ele está relacionado à raiva. Ele tanto é influenciado pela raiva, como um estado patológico do fígado ou da vesícula pode gerar a raiva. Então é uma via de mão dupla, né? Ele tanto é influenciado pela raiva, pela emoção raiva, como um fígado doente pode gerar uma raiva excessiva numa pessoa. Então, que conclusão que nós chegamos? Através da biorressonância, você pode detectar patologias que são assintomáticas, mas que, porém, estão sendo instaladas gradualmente no fígado. Você não tem sintomas, mas ela está lá em forma de frequência. Se você não tratar, uma hora aquilo vai adensar no físico e vai ser mais complicado. Com a biorressonância, você pode prever antecipadamente a presença dessa patologia, seja ela qual for, no fígado, que é o órgão que a gente está usando aqui de exemplo, né? Isso por si só já é uma grande coisa, porque você detectar uma patologia assintomática antes que se ela manifeste no físico, por si só já é uma coisa maravilhosa. Mas, além disso, você pode estar tratando este fígado com a biorressonância através da metaterapia ou outro método de indução de frequências neste fígado doente. É claro que a metaterapia ou outro método utilizado pela biorressonância não vai fazer milagre. Então, assim, se você não parar de se intoxicar, você não vai curar o teu fígado, você vai estar enxugando gelo. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos e eu sempre vou repetir. Eliminar a causa primária de toda e qualquer patologia é indispensável. Você não tem como fazer uma terapia, um tratamento, se você antes não eliminar a causa. Então, assim, a pessoa toma muito remédio, não estou dizendo que é para você parar de tomar remédio que o médico indicou, nunca faça isso. Mas às vezes a pessoa toma em demasiado, ou por conta própria, ou então ela bebe demais, ou então se alimenta de forma errada e depois quer se tratar com a biorressonância. Vai melhorar? Vai, mas vai ser uma melhora temporária, vai voltar. A patologia do desequilíbrio, ela vai voltar. Então é necessário sempre você eliminar a causa primária. Eliminou a causa primária, parou de se intoxicar, parou de prejudicar o fígado, agora você trata. Aí sim, aí você vai ter um resultado duradouro e real, né? Mas voltando um pouquinho, o fígado e a vesícula biliar estão muito relacionados à raiva. Então, quando o teu cliente for no teu consultório e você não precisa nem lhe falar, tá? Porque geralmente as pessoas não gostam de falar, que é muito raivosa. Mas se você fizer uma leitura corporal nessa pessoa e detectar que ela está muito yang demais, muito agitada, muito ansiosa ou muito raivosa, você pode estar verificando o fígado dessa pessoa. Verifica o fígado dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que passou por frustração grande, frustração na vida todo mundo passa, né? Mas se ela passou por uma coisa especialmente marcante em termos de frustração, verifique a vesícula dessa pessoa com a tua máquina de biorressonância. Mesmo que ela não se queixe para você que tem problema no fígado da vesícula, verifique e trate essa pessoa. E aí a mesma coisa
os outros elementos, né? Euforia tem a ver com o elemento fogo, é o coração. A pessoa está muito eufórica demais, isso é prejudicial para o coração. Verifique através da biorressonância o coração dessa pessoa, ou o meridiano do coração, se você estiver trabalhando com uma máquina que faça isso, caso essa pessoa seja identificada com excesso de euforia, ou que ela se queixe, né? Preocupação e pensamentos obsessivos. Qual o órgão que deve ser analisado pela biorressonância? O baço, né? Assim, pessoal, eu estou falando uma preocupação, mas não é assim, preocupação no dia a dia não vai influenciar o baço. O que eu digo é uma preocupação assim, muito forte, que está lá há muito tempo, há muitos meses, né? Mesma coisa, raiva. Se você bater o pé e arrancar a tampa do dedão no pé da mesa, ficar com raiva, não é isso que vai prejudicar o teu fígado ou a vesícula. O que vai prejudicar o teu fígado e a vesícula é uma raiva que está lá faz muito tempo, anos, né? Aquela coisa mal resolvida. Isso é que prejudica. Não uma raiva passageira, nem uma preocupação passageira. Assim, eu estou preocupado com a minha filha que saiu de moto, é perigoso. Não, não é isso que vai estragar o teu baço. Mas é uma ruminação forte e excessiva por muito tempo. Isso sim, exaure a energia do baço. Do pâncreas também. E o pulmão, a tristeza está ligado ao elemento terra, né? A pessoa passou por um momento triste, marcadamente triste, uma perda muito grande, né? Verifica o pulmão dessa pessoa, como é que tá? Passa a máquina de biorressonância nela. Se você tiver a máquina que analisa o meridiano, passa no meridiano também do pulmão. Veja como tá. Mesmo que essa pessoa não relate nenhuma queixa, tá? E aí entra naquela mesma situação, né? Não é porque ela assistiu um filme triste, chorou, viu o cachorrinho morrendo lá, vai afetar o pulmão. Não, não vai. Não é isso. É uma coisa crônica, tá? É um sentimento de tristeza crônico, que está lá há muitos meses, às vezes muitos anos até, né? E os rins, está ligado ao medo, né? O medo está ligado aos rins, o elemento água. A pessoa está com muito medo, muito medrosa, verifique os rins dessa pessoa. Verifique também o meridiano do rim. E choque, pavor, estresse crônico ou pós-traumático. Verifique novamente o coração, elemento fogo, né? Então, pessoal, é uma coisa bem superficial, mas a gente pode estar aprofundando isso aqui. Esse método que eu comentei superficialmente aqui com vocês, de usar a biorressonância segundo a tradicional medicina chinesa, né? Os 5 elementos, existem aparelhos que fazem isso também, tá? Ele pode medir, como eu falei para vocês, o meridiano. Existem aparelhos que medem os pontos Shu, como é o caso da 18D, que a gente trabalha, ela mede, verifica a situação dos pontos Shu e verifica também os pontos da auriculocompultura. A princípio, quando eu vi isso, eu não acreditei muito, mas com o passar do tempo eu vi que realmente funciona, é fidedigno. Se você verificar a pulsação da pessoa, né? Você verifica a pulsação da pessoa ou faz uma análise usando outra metodologia da medicina chinesa, e aí você vai lá ver a medição dos pontos Shu ou do auriculocompultura, que ela faz através de frequência, e você vai ver que realmente bate muito, né? Tanto que às vezes eu estou com muita pressa assim, para ver uma determinada situação, eu já vou direto ali nos pontos Shu ou
na auriculocompultura e ela vai me dar um resumão do que a pessoa tem. A mesma coisa com a iridologia, ela faz uma leitura da íris da pessoa, uma leitura frequencial da íris da pessoa e costuma ser muito fidedigna. Bom, gente, a gente fez aqui mais um bate-papo, né? Uma mini aula sobre alguns conceitos da biorressonância. No finalzinho a gente comentou também a biorressonância e da medicina chinesa. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi uma aulinha bem superficial, mas eu torço para que seja útil para vocês. O meu desejo é que vocês sejam bons profissionais e que vocês ajudem o máximo possível de pessoas. Ok? Forte abraço e até a próxima.